Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Fatos. Aqui a gente vai além das manchetes e conta cada detalhe das histórias mais marcantes para vocês. Então já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Jair Messias Bolsonaro, nascido em 21 de março de 1955 em Glicério, interior de São Paulo, tornou-se uma das figuras mais polêmicas e debatidas da política brasileira nas últimas décadas. Sua trajetória é marcada por contrastes, de militar de carreira a presidente da República, passando por anos de atuação como deputado federal de postura contestadora. Filho de um casal de origem humilde, Bolsonaro cresceu em Eldorado, no Vale do Ribeira, região de mata fechada e dificuldades econômicas. Esse ambiente rural, com valores conservadores e ligados à disciplina, moldou parte de sua visão de mundo. Na juventude, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, seguindo para a Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. Sua carreira militar o marcou profundamente, e até hoje ele se refere com frequência aos anos em que serviu às Forças Armadas. Nos anos 1980, Bolsonaro ganhou notoriedade ao publicar, em uma revista nacional, um artigo crítico aos baixos salários pagos aos militares. A atitude lhe rendeu popularidade entre colegas de farda, mas atritos com a cúpula do Exército. Acusado de planejar atos de indisciplina, chegou a responder a processos internos, mas foi absolvido. Ainda assim, sua imagem de militar contestador já estava traçada. Pouco depois, decidiu ingressar na política, deixando a carreira ativa. Em 1988 foi eleito vereador do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, PDC. 2 anos depois, em 1990, conquistou uma vaga como deputado federal, iniciando uma carreira parlamentar que se estenderia por quase 3 décadas. No Congresso, Bolsonaro ficou conhecido como um parlamentar de discursos inflamados e postura rígida em defesa dos militares, da polícia e de pautas conservadoras. Seus projetos de lei eram poucos, mas sua presença em debates polêmicos o mantinha em evidência. Por muitos anos foi considerado um político de baixo clero, sem grande influência nas articulações partidárias. No entanto, usava entrevistas, discursos e declarações polêmicas para se manter na mídia. Ao longo de sua carreira, mudou diversas vezes de partido, sempre em busca de espaço político. Seu estilo direto e confrontador, por vezes agressivo, afastava setores tradicionais, mas conquistava simpatia entre eleitores insatisfeitos. A partir de 2010, começou a se tornar mais conhecido nacionalmente, impulsionado pelas redes sociais e pela internet, onde seus vídeos circulavam amplamente, atingindo principalmente jovens e eleitores conservadores. A crise política que se intensificou no Brasil após 2013, com protestos massivos e insatisfação generalizada, abriu espaço para discursos radicais. Bolsonaro se apresentou como uma voz contrária ao sistema, mesmo tendo quase 30 anos de atuação parlamentar. Com a Operação Lava Jato e o desgaste de partidos tradicionais, Bolsonaro passou a ser visto por muitos como um outsider, apesar de sua longa vida política. Essa contradição se tornaria um dos pilares de sua narrativa eleitoral. Em 2018, lançou oficialmente sua candidatura à presidência da República pelo PSL. Sem grande estrutura partidária, apostou nas redes sociais, em transmissões ao vivo e em contato direto com apoiadores. A campanha ganhou força inesperada, especialmente após o atentado sofrido em Juiz de Fora, quando foi esfaqueado durante um ato público. O episódio mudou os rumos da eleição, colocando Bolsonaro em evidência e afastando-o dos debates presenciais. A recuperação no hospital se transformou em símbolo de resistência, e sua campanha utilizou a imagem do soldado ferido, que voltava para liderar o país. Esse evento fortaleceu sua narrativa de missão. Em outubro de 2018, Bolsonaro venceu as eleições no segundo turno contra Fernando Haddad, do PT. O resultado marcou uma virada histórica na política brasileira, com a ascensão de um presidente identificado com pautas conservadoras, militarizadas e de confronto direto com adversários. Seu governo, iniciado em 2019, foi marcado por medidas liberais na economia, conduzidas pelo ministro Paulo Guedes, e por discursos firmes na área da segurança pública. Ao mesmo tempo, crises políticas se sucediam. A relação com o Congresso foi tensa desde o início. Bolsonaro se apresentava como alguém que combatia a velha política, mas ao longo do tempo aproximou-se do chamado Centrão para garantir governabilidade. A pandemia de Covid-19 a partir de 2020 se tornou o maior desafio de seu governo.
Sua postura de enfrentamento às medidas sanitárias, a resistência às vacinas em um primeiro momento e as constantes críticas a governadores marcaram esse período. Enquanto era criticado internacionalmente por sua condução da pandemia, dentro do Brasil manteve apoio de uma base fiel, que via nele a figura de um líder autêntico, contrário ao que chamava de ditadura da ciência. A economia sofreu impactos graves, mas programas como o auxílio emergencial ajudaram a manter índices de popularidade. Ainda assim, a polarização se intensificou, dividindo o país entre apoiadores e críticos ferrenhos. Bolsonaro também se destacou por seu alinhamento com pautas ligadas ao agronegócio, às armas e à defesa de valores tradicionais. Essas bandeiras ampliaram sua base em regiões do interior e entre grupos religiosos. As relações internacionais durante seu governo oscilaram entre aproximações e atritos. Alinhou-se a líderes como Donald Trump e Viktor Orbán, mas enfrentou críticas de potências europeias, especialmente em relação à política ambiental. Em 2022, Bolsonaro tentou a reeleição. A disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva foi uma das mais polarizadas da história brasileira, com campanhas agressivas, fake news e forte engajamento digital. Apesar de manter apoio massivo em diversos setores, especialmente no Sul, Sudeste e entre militares, acabou derrotado no segundo turno, em uma votação extremamente apertada. Após a derrota, questionou o processo eleitoral, levantando dúvidas sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar provas concretas. Esse discurso mobilizou manifestações de apoiadores, alguns dos quais pediam intervenção militar. O ponto mais crítico ocorreu em 8 de janeiro de 2023, quando milhares de apoiadores radicais invadiram as sedes dos três poderes em Brasília. O episódio foi interpretado como um ataque à democracia, e parte da responsabilidade política recaiu sobre o ex-presidente. Desde então, Bolsonaro passou a enfrentar uma série de investigações e processos, tanto por sua atuação durante a pandemia quanto por sua postura diante das instituições democráticas. Mesmo fora do poder, permanece como figura central da política brasileira. Para seus apoiadores, é um líder injustiçado e perseguido. Para seus críticos, representa um risco à estabilidade institucional. O futuro político de Jair Bolsonaro ainda é incerto. Entre processos judiciais, articulações partidárias e o peso de sua influência, ele segue sendo um personagem que divide o Brasil, capaz de despertar paixões intensas e rejeições igualmente fortes. E aí, curtiu o vídeo? Aqui no Por Trás dos Fatos a gente sempre traz histórias completas e cheias de detalhes. Então, se ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. A gente se vê no próximo vídeo.